Bem-vindos ao RaizCast, esse programa raiz, como diz. Hoje nós temos uma entrevista muito técnica. O RaizCast é um programa, para quem está chegando a primeira vez, que ele é um MBA em formação empresária para mim. Porque o que eu aprendo com os empresários que passam aqui, e vocês vão ter essa oportunidade agora e única, e hoje uma área que eu digo assim, que na área do empreendedorismo é uma das mais difíceis que eu não teria coragem. E hoje nós vamos saber a realidade e a vida, se realmente é um doce esse negócio. Mas tem uma coisa que não muda nesse programa. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Boa. Então, muito obrigado aí por poder fazer essa troca aí. Que responsa essa abertura inicial aí. Não sei se é tão técnico assim, mas com certeza tem muito aprendizado, né? Todo mundo que faz, que tem uma empresa aí que está de pé 2, 3, 5, 10 anos, com certeza tem muito a contribuir, independente do ramo, porque passou por bons desafios para estar de pé, né? A gente fala que a gente erra muito no Quero Café, mas entre erros e acertos a proporção a gente entende que está calibrada, senão a gente não teria dinheiro para pagar as contas, né? No Esse fim do êxito, dia, né? As coisas, os números e a evolução muitas vezes conseguem mostrar como que está a nossa evolução, nossa proporção de erros e acertos. Bom, eu sou o Matheus, sou cofundador do Quero Café, juntamente com o Felipe. A gente começou essa história em 2015, então estamos fechando aí 10 anos. Eu sempre falo que eu era apaixonado por números, apaixonado por planilhas de Excel, e nos meus primeiros empregos eu achava que trabalhar era isso. Se eu olhava para alguém conversando, como a gente está conversando aqui, eu pensava, cara, o que esses caras estão fazendo? Tem que baixar a cabeça e fazer planilha, né? E com o tempo eu fui vendo que para gerir uma empresa, sim, os números são determinantes, é muito importante a gente conhecer os números e acompanhar os números, mas uma empresa é feita de pessoas, então mais do que sentar atrás de uma planilha de Excel, a gente tem que aprender a gastar saliva, a conversar, a se interessar pelo desenvolvimento de pessoas. Então eu falo que eu migrei de um apaixonado por números e planilhas para um apaixonado por pessoas. Sabe que, falando agora, eu lembrei, eu entrevistei uma das tuas franqueadas, que foi a Raquel, e ela só me falava em números naquela, faz muito tempo, acho que uns 4, 5 anos atrás eu entrevistei, há 4 anos eu acho, não lembro bem o tempo. Ela falava muito em planilhas, mas ao mesmo tempo também a Raquel ela tem um dom com pessoas, né, com a equipe dela. Então tu complementa agora o que eu estava falando nessa entrevista. Foi muito legal, porque primeiro eu entrevistei, quem quiser olhar, se procurar o programa, deve ter aí no histórico, no nosso Instagram, no RaizCast, a Quero Café Santa Maria, Raquel, que é uma franqueada deles. E agora nós vamos conhecer a real da franquia. Primeira pergunta, vamos soltar uma paulada. Alimentação. É gostoso de trabalhar? Eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar, vou abrir meu negócio. É a frase que tu mais ouve, né? E eu vou abrir um... Sim, só um parênteses, a Raquel, né? Pô, ela começou lavando louça lá no Quero Café de Teutônia como freelancer, né? Fazendo um extra de noite, e depois de uns anos ela conseguiu montar a primeira loja dela. Hoje já tem 2 unidades e é muito legal de ouvir falar que ela falava muito de números, porque números está no DNA do Quero Café, né? Então propósito, gestão de pessoas, tudo isso é muito importante e às vezes a gente sonha, né? Pô, vou montar um negócio, a gente se preocupa muito lá na visão, na missão, no porquê da marca. Tudo isso é legal, mas tem que parar de pé. Tem que ter controle financeiro para o negócio parar de pé. E o grande problema é a precificação, né? Esses números, essa precificação. E aí que vem o ponto, né? Tu falou assim, pô, ramo de alimentação. Cara, antes de montar o Quero Café, a gente não tinha noção nenhuma, a gente não trabalhava com isso, nem eu, nem o Felipe. E é muito desafiador, porque tu sabe, tu começa a ter acesso ao custo das coisas, e aí, pô, aquela comparação que todo mundo já fez. Cara, mas, pô, essa cerveja no mercado custa tanto, e aqui o cara vende, sei lá, custa R$4 e aqui o cara vende a 8. Nossa, cara, pô, aqui na nossa mesa a gente tomou X cerveja, cara, só com a nossa mesa o cara aqui lucrou tanto. Cara, isso é uma parte da conta, né? Um negócio de alimentação, ele não é feito só pelo custo do produto, tem uma série de outras coisas envolvidas, né? E é o ramo que, esses dias eu ouvi o termo, o ramo alimentício é o maior matador, né, de CNPJs. Porque no fim do dia, tu cozinha em casa, tu gosta, todos nós precisamos comer, então a gente deduz que a gente entende de alimentação. E a gente uma hora, pá, vamos montar um negócio. Vamos montar um café, vamos montar um restaurante. E aí, dentro de 2 anos, 50% do CNPJ de alimentação não sobrevive. E dentro de 5 anos,
são 20% que sobrevive, né? E se a gente dá uma olhada nas nossas cidades, nas ruas, repara, pensa nos últimos 10 anos. As cidades têm aqueles lugares tradicionais que está nos 20%. Fazem um excelente trabalho, que estão anos, né, décadas às vezes lá, mas repara nos negócios dos últimos 10 anos, quanto abre e fecha, e são negócios que às vezes são bons, começam muito bem, mas não é tão simples de sustentar um negócio de alimentação, como toda outra empresa, é desafiador, mas acho que a alimentação tem essa porta de entrada, uma barreira de entrada muito baixa, que todo mundo entende que por saber cozinhar bem em casa vai conseguir fazer um negócio, né? Então nós não sabíamos nem cozinhar muito bem em casa, nem sabíamos de alimentação, mas a gente, com muita humildade, com muita vontade, assim, eu falo que a gente deu certo, acho que só porque a gente começou lá em Teutônia e o pessoal deu a oportunidade, assim. Vou ajudar aqueles Vamos guri. dar uma ajuda para os guri, vamos lá, que não está muito legal, mas eles estão esforçados, está escrito na testa que eles têm boa vontade, e a gente foi aprendendo no meio da jornada aí. Que ano foi que vocês iniciaram em Teutônia? 2015. 2015. Quanto tempo até vocês abriram uma próxima loja de vocês ou já foi franquias? Como é que foi esse caminho? Então, a gente entende que montou um negócio, no mínimo, diferente para a cidade de Teutônia, então foi chamando a atenção. Desde as primeiras semanas vinham pessoas, pô, isso aqui é uma franquia, isso aqui é de fora, de onde veio? Porque a marca ficou legal. A estrutura era legal, né? É, o layout ficou legal. E tu vai pro interior, quando a loja ela é diferenciada, tu chega a perguntar, tá, mas isso aqui é uma franquia. Bem isso. Vira o point da cidade. Pro pessoal da capital aqui vai entender, o cara do interior, quando olha uma loja bem arrumadinha, diferenciada, o cara diz, pô, isso aqui é uma franquia, né? Isso aí. É isso aí. E aí, ao mesmo tempo, já vinha e daqui a pouco aparecia alguém lá e falava assim, cara, eu quero levar isso aqui pra minha cidade. A gente não tá pronto, a gente não... Quem sabe um dia. E aí a gente passou alguns meses, a gente começou a estudar, fomos conversar com um professor meu da faculdade, e a gente optou em contratar uma consultoria para ajudar a formatar e entender se o nosso negócio parava de pé no mercado de franquia e também como funcionava esse mercado, como funcionava o contrato. Pô, a gente descobriu que tem uma lei que rege o mercado de franquia. Fomos avançando. E a gente optou, cara, a gente tem muito vivo, aqui é raiz e a gente tem muito vivo dentro da gente, a síndrome do vira-lata, que é sempre entender que a gente tem a aprender, que se questionasse, será que o nosso trabalho está sendo bem feito? E aí, apesar na época, a consultoria ter falado, o modelo para de pé, vocês podem expandir agora via franquia, a gente falou assim, cara, vamos montar mais uma loja numa cidade maior, que tenha mais opções. Quanto tempo já vinha isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Da primeira loja, a gente inaugura a segunda loja daí em Lajeado, né? Para, de novo, validar o negócio, para fazer uma loja mais profissional. Cara, a primeira loja, 2x3 era o tamanho da cozinha. A gente não tinha funcionário, então eu não tive frio na barriga de assinar uma carteira de trabalho. Claro que naquele momento já tinha ali 5, 6, 8 pessoas no time de Teutônia, mas montar Lajeado naquele momento já significava um investimento 5 vezes maior do que a loja de Teutônia, já significava... Eu lembro assim até hoje... Não ser conhecido, cidade com muito mais opções e, cara, um frio na barriga de assinar 22 carteiras de trabalho. Então, assim, tudo isso o franqueado ali na frente iria passar, né? Então, como eu ia dar um suporte para o franqueado se eu não tinha vivido essa mesma dor, essa mesma sensação? O próprio contrato de aluguel, pô, onde é que tu acha que é mais barato um imóvel em Teutônia ou em Lajeado, né? Naquela época, então... Foi necessário para o nosso processo de amadurecimento e também para a gente validar o negócio, porque existia aquilo. Tá, peraí, será que não deu certo Teutônia? Beleza, o lugar é bonito e tal, mas será que não é só a galera apoiando os guris, o amigo, a família, né? A gente precisava se testar um pouco mais. E também a questão da logística, né? Isso que eu quero até entender também. Também. E aí montamos Lajeado, segunda loja própria, aí a gente, o negócio para de pé. Não estamos 100% prontos, mas já estamos bem mais preparados para entrar no mercado de franquia. E aí, naquele mesmo ano, então, 2 anos depois da inauguração da loja 1, da criação do Quero, a gente inaugura a terceira loja e primeira unidade franqueada do Quero Café. E aí a gente segue a expansão, conectando com esse teu assunto de logística, em espiral. Sabe, isso é importante tu falar, porque eu tenho, inclusive, no meu livro, está escrito ali, que todo negócio que tu quiser fazer tem que ser em espiral. Tu tem que, até por logística, por preparo, por tudo, ele tem que ir mapeando a região e crescendo. Muitas empresas que eu dei consultoria, muitas empresas que eu participo, eu vejo o grande erro esse pulo. Daqui a um pouco joga para lá, joga para cá e você perde. Dito isso, eu queria saber de ti, como é a questão da logística da alimentação no começo, tá? Não agora com essa tua experiência, nós vamos querer saber com a experiência. Mas no começo, como é que foi essa questão logística? Porque tu tinha que fornecer. Onde é que era a segunda loja? A primeira foi Lajeado,
que saiu. A Primeiro segunda... foi Teutônia, daí Lajeado. Não, a primeira Teutônia, mas a primeira fora de Teutônia, Lajeado, que era de vocês. Depois Santa Cruz. Aí Santa Cruz foi a primeira que era o café franquia. Isso. Aí Passo Fundo e a Garibaldi. Então até fica estou olhando, pouquinho pensar, longinho. mas é um espiral, Mas né? tá ali. Cara, como é que foi a logística? Perfeito, né? Então, assim, só para ficar claro, hoje tem pessoas que querem levar o Quero Café para o Nordeste, a gente ainda não está preparado para isso, então a gente vai cuidando porque a logística é determinante no nosso negócio. Mas não só a logística de insumo, né? Foi sempre duas balanças que a gente olhou. Tem que olhar o produto chegando, mas, cara, quanto tempo leva quando o Rodrigo estiver pirando o cabeção e precisar de ajuda? Quanto tempo leva para eu pegar o carro, chegar até ele e ajudar ele? Essa era a conta que a gente fazia. Então, assim, Santa Cruz, cara, 1 hora a gente está lá. Né? Se o franqueado está em apuros, está precisando de alguma coisa, em 1 hora a gente está lá. Passo Fundo, em 2 horas a gente está lá. Garibaldi, em 1 hora e pouco a gente está lá. Então, era sempre pesando a logística e naquela época, cara, o que a gente até brinca, o nosso sócio, o terceiro sócio, o Álvaro, que vem em 2017, como eu e o Felipe dominava a operação e trabalhava desde o início, desde o dia zero, no dia a dia, cara, o que ele entrou assumindo? Ajuda a não faltar produto. Tu é o cara que tem que cuidar para estar sempre suprindo. Estamos vendendo mais, tem um movimento mais forte. Pega o carro, vai no mercado, ajuda a organizar essa cadeia logística, né? E aí no início, muito distribuidor, muito atendimento local. Então a gente tinha homologação de produtos e tu podia achar uma solução de atendimento local, né? Por exemplo, a Nutella. Tu poderia comprar Nutella lá no mercado da cidade, né? Desde que fosse Nutella e não fosse algum outro produto. E outros itens assim, fabricados numa cozinha central, o molho, o brownie, alguns itens assim que nós objetivamos na época levar para chegar nessas lojas e não ser manipulado, feito do zero em loja, para manter um padrão de receita, um padrão de produto, a gente foi para o mercado e buscar parceiros que faziam o transporte de produtos congelados, que isso é muito desafiador. Hoje, a nível de Brasil... Desafio, né? Tem assim, não dá uma mão de transportadoras de produto congelado que atendem as redes. Tem que estar uma né? temperatura -8, -10, né? Alguma coisa assim. Congelado menos de 20 graus, né? Então, e aí tem outra variável, congelado, refrigerado e seco, né? Então hoje, beleza, hoje nós temos uma outra cadeia logística, temos um parceiro que atende todas as lojas do Quero Café e de fato é um caminhão que sai tripartido. Ele tem secos, ele tem refrigerado, ele tem congelado dentro já bem disso, dizer, está preparado para atender isso. Exatamente. Mas isso, vamos dizer assim, hoje já está mais uma facilidade porque já está bem maior e tem uma experiência, mas o começo é um desafio muito grande. E todo mundo que tem um negócio de alimentação, não tem como... Eu acho que não tem como tu ser pequeno, ter uma loja em Lajeado, em Teutônia, e alguém quiser levar lá para Curitiba, e tu, é tentador, né? Minha marca vai estar em Curitiba, vou ganhar, vou crescer, mas legal. aí não vai seguir o padrão. Cara, tu vai ter muita dificuldade nesse quesito de transporte de insumos, né? Tu vai muitas vezes cair na mão de algum grande, só que tu ainda é pequeno, teu poder de negociação vai ser baixo e quando vê, tu vai afetar o CMV daquela operação de Curitiba e o teu negócio que era viável aqui começa a se tornar inviável lá. Então, e é isso que acontece na maioria hoje, né? Porque o pessoal só pensa, todo mundo pensa assim, vou abrir uma franquia. E aí a maioria, eu vejo do erro, as pessoas não fazem o que vocês fizeram. Vocês tiveram a loja lá, o modelo está de pé. Vocês foram para outra ponta para sentir o que seria ali e ter a certeza. E aí que está o erro, a maioria já pula esse processo e é o que tu está falando. Dependendo de onde tu vai fazer a logística, o CMV vai se tornar muito mais caro, vai inviabilizar o negócio. Perfeito. E é isso que acontece. Eu queria só aproveitar isso que tu está falando em alimentação, qualidade, manter, falar do nosso parceiro, a NutriSul até apareceu ali, que é nosso parceiro hoje que está aqui. E o grande desafio da NutriSul, ele já está na 2ª geração, a NutriSul hoje, o Brunão que está tocando. E o Bruno, o grande desafio, a NutriSul, ela leva refeição para as empresas. Então, hoje, empresas com mais de 60 funcionários, 70, é oferecido a refeição na empresa, né? E o desafio dele é isso aí, levar qualidade, aquela comida que fique caseira para a pessoa que está lá e oferecer aos funcionários da empresa. E ele também fala, essa questão logística e esse crescimento do atendimento deles, saindo daqui da Grande Porto Alegre, indo para o estado e ampliando, foi sempre a questão da logística e manter a qualidade dos produtos entregue hoje para o pessoal. Perfeito. E acho que isso se aplica tanto ao modelo de expansão de operações próprias, né, como de franquia, né? E onde eu acho que às vezes alguns analisam de uma forma errada o conceito de franquia. Beleza, franquia, existe a marca, existe o conceito, o produto e existe o franqueado, como a Raquel lá em Santa Maria.
A Raquel é uma empreendedora, ela é dona do CNPJ dela, ela tem a responsabilidade sobre aquilo, ela gere os colaboradores, o dia a dia. Só que é nosso papel como marca fazer o negócio dela ser viável também. Então não é assim, ó, Raquel, te vira aí, compra os insumos e dá um jeito. Não, nós como marca temos que organizar a cadeia logística para que o insumo chegue num custo semelhante ou igual e que o negócio se mantenha viável, né? Porque o teu cálculo do negócio lá tem que se transformar o cálculo do cara na ponta. Perfeito. Tem que olhar dessa forma, né? Não é franquia, não é assim, não, tem o papel das partes, eu montei o negócio, tu gera o negócio. Não, cara, é uma corresponsabilidade, né? Aproveitando que tu falou isso, eu vejo muito empresário hoje, ponto número 1, as pessoas abrem uma franquia porque elas acham assim, eu não sei qual negócio eu vou montar, como é que esse negócio vai ficar em pé, eu preciso de alguém, franquia já vai me entregar, só que tem pessoas que pegam por marca, né, acham que só pegar a marca vai vender e aí leva a problemas. Hoje eu vejo muito reclamando que a franquia entrega, mas não responde, não mantém, e aí é complicado o negócio. A pergunta para ti é, hoje, as pessoas que vêm atrás da Quero Café, é a maioria, claro, pela marca, por entender a qualidade, mas porque realmente queria abrir um negócio e sentiu que pela marca e ter o apoio de vocês é o ponto número 1 da decisão. E número 2, o que tu acha que a Quero Café entrega de diferencial hoje, justamente nisso, quando o empresário está lá no modelo de negócio e a tua preocupação? Perfeito. Eu acho que a gente conquista a galera pela transparência, né? Então, diferente de alguns modelos, como tu falou assim, ir para o mercado de franquia é uma excelente vantagem, porque tu não precisa montar um modelo do zero, tu está indo para um modelo de negócio que já foi validado, que já foi testado. Então, se tu pode escolher uma franqueadora séria, né, e tem um monte aí que faz um bom trabalho, um modelo de negócio que para de pé, cara, tem uma grande chance de tu ter um bom êxito no meio disso. Onde está o erro? A pessoa que entende franquia como um investimento e não como um trabalho, não como empreender, né? Franquia não é um investimento. Investimento, pega um assessor financeiro e faz um investimento. Franquia não é investir. Vou te interromper só para deixar bem claro, isso é muito importante. Franquia não é investimento. Franquia é um negócio que tu tem uma ajuda ou tu já tem uma marca e um negócio montado. É isso que as pessoas confundem e dá o grande problema. Perfeito. E o franqueado, a pessoa da ponta, ela é a protagonista. Ela só tem a vantagem de um know-how, de não pensar na cadeia logística, de não ter que pensar na precificação, de não ter que criar um layout, criar uma marca, mas é ela que vai ter que ter vontade para todo dia acordar de manhã e motivar o seu time a dar treinamento. Tem acesso, suporte? Claro que sim. Cara, tu pode vir na minha empresa, tu trabalha com isso, tu pode vir lá e dar um curso. Tu não vai conseguir fazer milagre se eu não estiver alinhado contigo. Tu pode ir lá dar um banho de motivação. 2, 3 dias, mas ninguém vira o jogo em 2, 3 dias. A gente vira o jogo num semestre, num ano, e aí tu foi embora. E aquilo, se não colocado em prática, virou uma curiosidade. Ou trouxe consciência para as pessoas, mas não virou uma ação, né? Então, sempre vai partir do protagonismo do franqueado lá no dia a dia, né? Então, o modelo do Quero exige franqueado operador, né? Se Rodrigo chegar para mim assim, e essa é real mesmo, se o Rodrigo falar assim, Matheus, quero botar um Quero Café. Primeira coisa que eu falo assim, Rodrigo, te conheço, eu sei da tua rotina, eu sei que tu não vai poder estar do dia a dia lá no negócio. Então assim, Rodrigo, quem é que vai ser o teu sócio? Cara, Matheus, eu tenho aversão a sócio. Então, eu quero investir, Então eu vou dizer assim, Rodrigo, vamos conversar sobre outra coisa, sobre Quero Café, não vai dar para a gente seguir a conversa, né? E isso muitas vezes alguém que monta um modelo de negócio de franquia cai na tentação, porque o cérebro está pensando, mas é uma loja a menos que eu estou vendendo agora. Exatamente, porque uma franquia não é para sair vendendo loja. Franquia é para montar negócio sustentável. Que começa a dar um crescimento. Eu vejo a franquia, não sei se tu vai concordar comigo e eu queria a tua opinião. Eu vejo a franquia, as pessoas têm que entender, ela quer crescer o negócio. Ok, tu monta um negócio, mas qualquer negócio que tu for montar, tu precisa de escalonabilidade. Não tem outra. Para crescer, para faturar mais, tu precisa de escalonabilidade. E as pessoas acham que montar a franquia vai dar a escalabilidade garantida. Vai começar a montar loja e aí vem o que tu está falando. Não vou perder negócio. Entra um valor de franquia, mais uma taxa, vou botar mais uma loja. E vai fazendo isso. É aí que quebra as franquias, né? Quebra muito.
e aí afeta a marca, afeta o franqueado, porque, pô, é um sonho, uma pessoa que pensou em empreender e que faltou talvez uma comunicação melhor, né? Um alinhamento de expectativa de qual é o papel das partes. Não é uma fórmula automática ali que tu compra, investe um valor X, inaugura a loja e as coisas vão seguir dando... E tu falou em investimento, então investimento agora passou a Fazolo Consórcio, eu lembrei. Sabe que o Fazolo veio, esse desafio, ele colocou até eu comprar cartas, porque sabe o que eu dizia sobre consórcio? Cara, consórcio para mim é a maior burrice. É a pessoa que não sabe guardar dinheiro e paga para alguém guardar o seu dinheiro. Mas aí tu vai perdendo essa ignorância e tu vai começando a entender. Investimento, existe vários meios de investimento, tem que diversificar a tua carteira. Perfeito. E eu entendi hoje como fazer realmente o consórcio em investimento. Tem a maneira, não vou falar aqui, porque aí se vocês quiserem procurar, vai lá e procura Fazolo Consórcio, eles são especialistas nisso. O Fazolo me convenceu. Tanto que ele me convenceu, como eu sou um bom vendedor, depois eu trouxe ele, vai ser meu parceiro aqui. Mas eu disse para ele, cara, eu trago as marcas para cá no que eu acredito que realmente vai dar resultado para os empresários, sabe? E o consórcio é uma maneira que está trazendo para mim também investimentos de fases de crescimento, é muito legal. Eu não sei se tu já viu como investimento consórcio ou não. Tem. Eu não via, eu criticava. Então, ó, se vocês quiserem abrir uma franquia, não é investimento. Franquia é um negócio que tu vai ter que ser empreendedor e tu vai ter que dominar. Quer investimento? Procura um consultor, aí tem o nosso amigo Anderson ou Fazolo Consórcio. Perfeito. E na verdade, sim, pode vir a ser um investimento, mas tem que entender esse protagonismo. Tem que o Rodrigo enxergar como investimento, mas estar disposto a, mas quem vai ser o meu parceiro? O sócio operador, né? Que vai se dedicar full time para esse negócio. Que a vida dessa pessoa vai ser tocar aquele negócio, como é a Raquel em Santa Maria, em Cachoeira, né? Então, isso é o modelo do Quero Café. Tem franquias que param de pé sem necessidade desse modelo? Cara, tem. Mas o nosso modelo é complexo, cara. A pessoa tem que estar dentro da operação. É 18, 20 colaboradores por loja, é um faturamento alto, é uma gestão, cara, de muita coisa para fazer. São horas extensas de trabalho, de atendimento, né? Atendimento ao público, um ramo com bastante rotatividade. Então, inevitavelmente, a pessoa tem que estar todos os dias junto nisso, respirando isso e, de certa forma, cara, se apaixonando por esses desafios. Tem que entender que, cara, é isso, é pro resto da vida que a gente vai estar lá treinando pessoas, inspirando pessoas, motivando pessoas. E na época de hoje eu vou fazer uma pergunta para ti. Como é que está hoje a questão relação de pessoas? Porque vamos botar 90% dos empresários hoje, o grande problema está nas pessoas. Vocês estão com essa mesma dificuldade também? Cara, a gente está e sempre esteve, desde 2015, né? Então, é isso que fez a gente entender assim, cara, o erro faz parte do nosso negócio. Tem dias que tu vai numa loja do Quero Café e alguma coisa não vai dar certo, cara. O produto não chegou legal, o atendimento não foi um sorriso, não foi... Pois é, talvez naquele momento a gente vai estar operando com 7 pessoas, a gente deveria estar com 10. E daquelas 7, talvez tem 3 que começaram uma semana atrás. É o que eu gostaria? Não é. Mas é o recurso, é a forma que a gente tem para trabalhar às vezes. Eu posso escolher, ou eu desisto, ou eu sigo. Ou eu tomo a pancada, ou eu tenho os erros no dia a dia. E isso, inclusive, é uma provocação lá que a gente tinha que fazer lá no início. Então, às vezes, talvez, tu tá me olhando, tá me ouvindo assim, cara, mas o Quero Café tem mais de 70 lojas. Mas ontem eu fui na loja X, cara, e as coisas não estavam legal. Por que eles não têm só 2 lojas e tem excelência? Porque mesmo quando nós tínhamos 2 lojas, nós não conseguíamos isso. Porque mesmo quando eu e o Felipe trabalhávamos lá, talvez quando a gente representava primeiro 100% da força de trabalho, não tinha colaborador. Chutava, cabeceava, fazia qualquer coisa, estava bem. Mas mesmo depois, então, quando a gente era um time de 8 pessoas, 2 era eu e o Felipe, mais 6 colaboradores, ou seja, a gente representava bastante na proporção aí, cara, a gente também errava. Eu fazia errado um produto que eu tinha criado, às vezes, no café. Porque o cara é um ser humano, entendeu? Quando tá ali muitas horas fazendo, então a gente... Não é que isso serve de consolo, mas isso faz tu lembrar assim, cara, o erro faz parte. Vamos trabalhar para tentar minimizar o erro e, de alguma forma, enfrentar esse desafio. Porque, cara, esse desafio não é exclusivo do ramo de alimentação. Talvez tenha algum ramo mais desafiador que o outro, mas, como tu falou, 98% enfrenta esse desafio. E por isso que eu falei lá do início, que talvez eu não era apaixonado por pessoas, eu tive que me apaixonar. Teve que mudar. Eu tive que me apaixonar por pessoas e ter prazer em ver a história da Raquel, que começou lavando louça, que está lá. Crescimento. De outra colaboradora, da Sara, que começou como auxiliar de cozinha, hoje é sócia de uma loja. Então a gente quer que essas histórias inspirem pessoas
a talvez olhar assim, cara, é difícil de alguém pensar qual é o teu sonho de vida. O meu sonho é ser garçom, é ser atendente, é ser auxiliar de cozinha. Difícil ter pessoas que sonham com isso, no Brasil aqui principalmente. Pô, mas talvez eu possa entrar nessa rede, fazer meu trabalho e construir a minha oportunidade. Quem sabe um dia ser um gerente, ser um sócio operador, virar a realidade da minha família. É isso que a gente acredita, é tentar, dentro dos mais de 1.300 colaboradores do Quero, que uma parcela enxergue dessa forma, como uma porta de entrada para se desenvolver pessoal e profissionalmente, né? E é legal tu falando a história da Raquel, da outra funcionária que teve lá. O Paulo, tu me disse que o Paulo foi ou vai num evento de vocês também? Vai palestrar no nosso Ele veio aqui na entrevista também, nós falamos, e ele também, ele fica muito faceiro, porque isso mostra para as pessoas, tu pode iniciar lavando o chão lá, lavando a louça, como o sócio dele, que nós falamos agora, do Recanto do Maestro, iniciou lavando louça, foi para garçom, aprendeu 5 anos depois, quando ele viu, se tornou sócio do Di Paolo, Recanto do Maestro. Então as pessoas têm que entender que quem se destaca em qualquer lugar, ela com certeza ela vai ter. E hoje os empresários, eles precisam de pessoas assim. Essas pessoas para ter o seu crescimento. Nós estamos já indo para uma pena que é muito rápido. Fala qual a estratégia de vocês. Iniciou uma cafeteria, mas hoje eu sei que tem um almoço expresso, tem... Qual foi essa logística? O que vocês enxergaram nisso? Cara, bom, no início o Felipe me chama para montar uma cafeteria, tá? E aí a gente começa a sonhar, pô, legal, vamos montar uma cafeteria, vamos fazer uns copinhos to go ali para ser tipo um Starbucks e tal. Tá, não, muito legal, mas é o seguinte, não vai parar de pé. Não tinha nenhuma máquina de café expresso em Teutônia. Óbvio que não tinha a cultura de tomar café fora de casa de manhã, então a gente, cara, não vai parar de pé. Então, pô, já que a gente vai montar esse espaço, vamos ter algumas opções para o meio-dia, uma salada, um baguete, o cara às vezes uma vez na semana escolha comer lá, ali. Comer, mas não com o intuito só de matar a fome, e sim de, cara, sentar, um ambiente tranquilo, ter uma pausa, tomar um cafezinho, né, comer uma sobremesa, uma música ambiente, não ter cheiro de comida, né, beleza, de tarde ser uma cafeteria, né, na essência, e aí aquele jaque, né, morador de cidade pequena, onde tu acha que a gente tomava cerveja? Em Teutônia. Em Teutônia? Pensa. Posto. Cara, nós tomar cerveja no posto. Nós, cara, já que o lugar vai ser bonito, será que não vai ter alguém que vai querer tomar uma long neck, aqui uma cerveja, uma caipirinha, comer uma batata frita? Então, por isso virou café, restaurante, bar, a gente brinca. Pô, é meio bagunçado. Se alguém não conhece... O que é uma cafeteria? O que é isso? Os caras estão atirando pra tudo que é lado. Pô, tu trabalha com marketing. Eu sempre falo, cara, a melhor coisa foi que a gente não contratou ninguém de marketing. Porque a pessoa ia nos questionar quem é a persona que vocês querem alcançar. Não sei. Toda a cidade, querendo todo mundo, cara, no diferente momento dele e tal, né? E o Quero Café é isso hoje. A gente só ampliou mais esse leque. A gente percebeu lá no início que nós estávamos, para algumas pessoas, se tornando consumo de exceção. Então, começou a vir pessoas de outras cidades. Mas elas vinham quando? No sábado, para comer aquele café com borda de Nutella. E a gente olhou assim, cara... Queremos esse público, mas não é esse público que vai sustentar o nosso negócio. O negócio é sustentado pela recorrência. Então a gente não pode ser um lugar de exceção e sim a gente quer ser um lugar de dia a dia. Por isso a gente ampliou mais o nosso cardápio. Hoje 50% do faturamento de toda a rede do Quero Café vem de pratos. Não vem de café. 50% café, 50% dos pratos. 50% pratos, aí cafeteria ali é menos 50%, porque a gente também é um bar. Isso é legal para a pessoa entender. Né? Então assim, é muito diversificado. E óbvio que isso deixa o negócio complexo pra caramba. Operacionalizar muito pior ainda. Seria mais fácil. Fala, pô, seria muito bom a gente vender só pão de queijo e café e ter o faturamento que a gente tem. Seria mais simples de tocar, né? Muito simples. Eu vou te dar um presente aqui, da Cainelli, nosso parceiro, tá? Fica pra ti a lembrança, um vinho aí. Não sei se tu conhece, os guris são lá de Bento Gonçalves. Boa. Vinícola muito legal. Se for lá fazer a visita, já diz, ó, quero a visita especial aqui. Te agradecer muito, também Obrigado. Te dar meu livro de presente, Método Raiz. Boa. Quero que tu, com certeza, talvez tenha um aproveitamento de alguma coisa em conteúdo aí. Boa. E queria que só deixasse uma mensagem final, um recado para essa câmera aqui, pro pessoal, rapidinho, que TV é assim, né? O tempo é... Perfeito. Bom, obrigado por todo mundo que assistiu aí. Eu sou uma pessoa apaixonada por empreendedorismo e acho que talvez isso que eu tive que aprender e sigo aprendendo, sou um eterno aprendiz de gestão de pessoas, de me apaixonar por pessoas, por me desenvolver, né, e por ajudar a desenvolver as pessoas. Eu acho que é um caminho
inevitável, necessário para o empreendedorismo, né? Eu falo que ou tu tem que te apaixonar por pessoas, ou o teu sócio tem que ser bom com isso, e o mesmo é para finanças e para números, né? São dois pilares muito importantes e, pô, é desafiador pessoas? Claro que sim, né? Às vezes se fala, o problema é as pessoas. Cara, o segredo também são as pessoas, né? A solução também Problema são e as solução pessoas. são pessoas. Então, é nosso papel tentar ser melhor, tentar conseguir evoluir e, cara, não desabar pelos erros. Se fosse por causa dos erros, a gente teria desistido há muito tempo, né? A gente erra todos os dias, não é fácil trabalhar, acertar e, cara, a gente tem que tentar aprender com os erros, não deixar eles nos derrubar, não ficar tolerante ao erro, claro que não, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas saber que os erros vão fazer parte, a gente tem que aprender a lidar com os erros, né? Então, e, cara, controlar as contas porque não tem propósito e Fluxo de caixa, não misture. Sem gestão financeira. CPF fraco, CNPJ fraco, já vai a dica, né? Isso aí. Então tá, muito obrigado, te agradeço. E encerro o nosso programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.